Olá, eu sou Fábio Vieira e bem-vindo ao canal Saudavelmente. Bem, o intuito desse canal é trazer assuntos relevantes que causem uma expansão da consciência no que diz respeito à nossa área psicológica. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu considero muito importante e que tem, pouco a pouco, atingido diversas pessoas em várias classes sociais. Você já ouviu falar do ciclo vicioso? Eu vou compartilhar aqui minha tela e nós vamos ter acesso a uma sequência de slides que eu preparei com muito carinho e nós vamos conseguir, com esses slides, ter uma compreensão melhor desse assunto tão polêmico. Círculo vicioso emocional. Bem, um círculo vicioso emocional, na verdade, ele inicia-se de maneira bem sutil. Normalmente ele é percebido quando nós já estamos em um estágio de depressão. E o intuito dessa apresentação de slide é nos mostrar passo a passo como ele inicia, como ele ocorre em nossas vidas e principalmente como detê-lo, mas não de forma paliativa, de forma definitiva em nossas vidas. Bem, o círculo vicioso emocional, ele inicia-se com um evento ruim, circunstancial. Ele um evento que simplesmente acontece, e nós denominamos como gatilho. E esse evento ruim, circunstancial, ele gera em nós pensamentos tóxicos repetitivos. Esses pensamentos, eles causam em nós emoções negativas, e essas emoções, consequentemente, nos causam desânimos para realizar até as tarefas mais triviais, até as tarefas mais simples que nós já estamos acostumados a fazer. E nós começamos a substituir essas tarefas simples que são necessárias para o nosso dia a dia por ações estagnantes, que, por exemplo, são ficar prostrado num sofá, vendo televisão, ficar vidrado numa série. Nós também ficamos sem ânimo para levantar da cama, sem ânimo para fazer uma arrumação da casa, lavar uma louça, enfim. E, consequentemente, nós sentimos uma fraqueza emocional muito forte. E, na sequência, nós vemos com a autoestima muito baixa. E esse ciclo vai se repetindo. E aqui nós temos aqui, basicamente, como se dá o processo do ciclo vicioso emocional. Bem, nós já entendemos o processo, já entendemos como ele acontece em nossa vida. Agora, como ele começa? Começa quando você está passando por uma fase de falta de motivação, falta de organização, uma preguiça que paralisa o lado psicológico e seus pensamentos produtivos. Esse tipo de opressão toma conta do seu cérebro, que somente consegue pensar em momentos desagradáveis, apesar de saber que isso é claramente algo que faz mal para você. E quando vem alguém tentar conversar sobre algum outro assunto e você não mostra interesse, porque sua mente continua repetindo de forma cíclica aquela mensagem que faz você se sentir mal. Existem diferentes eventos que podem servir como um gatilho inicial desse ciclo vicioso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ficar inconformado com alguma decisão política, se abalar com a injustiça social, o falecimento do seu animal de estimação, descobrir que você foi traído, ser demitido por um motivo muito injusto, a perca de um ente querido e muitos outros assuntos. Mas, na verdade, todos esses assuntos, todos esses temas que nós colocamos e todos os outros que ainda
são temas que pode servir como gatilho, na verdade são criações da nossa mente para substituir um trauma que foi gerado lá na infância mais tenra, ou até mesmo no útero materno, ou ao longo da sua vida, ou até mesmo um dia anterior ao início dessa fase destrutiva. O que esses eventos têm em comum? Eles são eventos negativos, indesejados que já aconteceram. O evento surpreendeu você naquele momento que já passou. Porém, mesmo depois de vários dias, você continua pensando naquilo repetidamente e continua tendo emoções negativas. Essas emoções afetam o sistema emocional de forma tão forte que acaba se tornando difícil realizar tarefas básicas do dia a dia, como cuidar da casa, realizar exercícios físicos, estudar, participar de conversas agradáveis com pessoas que fazem parte da sua vida. Mas você não quer se manter nesse estado negativo. Aí você entende que o ciclo vicioso é uma fase temporária e, eventualmente, você volta para o estado mental mais produtivo, mais positivo. E aí você pode estar se perguntando, se é uma fase temporária, qual é o problema? Aí é que mora o perigo, porque esse é um ciclo que pode se repetir de tempos em tempos. Então, você, naquele momento que você termina o ciclo, você volta por um breve período para a sua fase produtiva. E o que acontece? Você esquece de tratar a raiz do problema. Você esquece de tratar o seu subconsciente. E um ciclo vicioso só pode ser destruído verdadeiramente se nós abrirmos o subconsciente para tratá-lo. Você desperdiça energia e você desperdiça vários dias dentro desse ciclo negativo, improdutivo, sem aproveitar a vida, sem cuidar de você. E o pior é que ele retornará. E é por isso que vale muito a pena conhecer maneiras de escapar do ciclo vicioso. Mas, principalmente, você tem que saber o que ele realmente é, como ele acontece e como escapar de forma definitiva dele. Agora, como mudar um padrão negativo? Essa é a questão. Eu vou mostrar para você a técnica da mudança de padrão. Com essa técnica, que é bem simples, você vai conseguir sair dessa fase negativa com mais facilidade, sem ter que perder muito tempo da sua vida se sentindo inútil. O domínio dessa técnica é bem simples. É como se você tivesse um botão de reset no cérebro, que é capaz de fazer com que você volte o comando e, tipo, por exemplo, quando você começa a se desviar dos seus objetivos, pensando em coisas negativas, você aprende a quebrar esse ciclo. E quando você aprende a quebrar o ciclo vicioso, você retoma o foco e sempre volta a pensar em seus objetivos. Aí você pode se imaginar como você vai ficar quando você desenvolver essa capacidade. Mas entenda, a sua vida sempre terá fases positivas e fases negativas, mas isso não significa que você deva se prender às fases negativas, pois normalmente surge apenas para gerar crescimento. Ninguém vive uma vida sem problemas. Lembra daquela frase? No mundo tereis aflições, pois tenham bom ânimo. É exatamente sobre isso. É muito normal você passar por dificuldades durante a sua vida. É muito normal, é muito comum você viver algum tipo de problema durante a sua trajetória nessa terra. O que não é normal, o que não é comum é você perder o ânimo com isso.
Entendam que a vida é cíclica. Ninguém vive uma vida sem problemas. Então não faz sentido, lógico, tentar evitar o surgimento de problemas, de eventos indesejados. Entendam, os problemas vão aparecer, inevitavelmente, na vida de todo mundo. A nossa sabedoria está, então, no preparo para nós sairmos desses ciclos negativos o mais rápido possível e de forma definitiva. E a melhor maneira de você quebrar definitivamente esse ciclo é com o reprocessamento do subconsciente. Agora, como quebrar esse ciclo? Para você quebrar o ciclo é preciso, primeiro, mudar os padrões de atitude radicalmente, tendo ações contrárias ao que se costuma fazer quando está nesse ciclo, mesmo sem motivação. Por exemplo, atividades como ler um bom livro, praticar atividades criativas, atividades que possa desenvolver o seu campo intelectual, cuidar das atividades da casa. Entendam que a organização da casa é crucial, porque a bagunça, a desorganização suga a sua energia. Praticar esporte também é uma alternativa muito boa para que você possa sair desse ciclo negativo. E muito importante, muito legal é você se divertir com os seus amigos. Se divirta, vá para lugares que você não costuma ir, saia com seus amigos, sorriam. Segundo passo, elabore algumas tarefas relativamente pequenas. O porquê disso? Porque ao fazermos tarefas relativamente pequenas, nós estamos interrompendo um padrão que faz parte daquele ciclo vicioso. Ao prestar atenção no ato, estando 100% presente, você precisa participar do ato. Ué, como assim? Se eu estou fazendo a tarefa, eu não estou participando? A sua mente precisa estar lá. Adquirimos com isso a consciência de que iniciamos essa quebra de padrão. Saiba que, do mesmo jeito que uma ação negativa leva a outra, basta apenas uma simples ação positiva para você quebrar o padrão de um ciclo negativo, de um ciclo vicioso. Terceiro passo, faça afirmações ao subconsciente. Por exemplo, eu vou lavar a louça, vou ir à academia, vou fazer um trabalho, vou visitar um amigo, vou fazer uma caridade, que é algo também que é muito bom para você se sentir válido nessa terra. Muito importante, o quarto passo, se esforce para cumprir o comando que você deu ao subconsciente. Não passe como um mentiroso para você mesmo, não passe para você mesmo como um fracassado. Cumpra os comandos que você dá para si próprio. 5. Trabalhe com autoincentivos, levando novas propostas ao subconsciente. Por exemplo, você está acostumado a desenvolver certas tarefas de uma certa maneira. Mude aquele hábito, faça diferente, faça de forma diferente. Você está acostumado a se envolver com pessoas de um certo nível, de um certo grupo. Tenta se entrosar em outro grupo. Isso vai fazer com que a sua mente trabalhe de forma diferente. Celebre sempre após cumprir essas tarefas. Sempre que você celebra após cumprir uma tarefa, vem um sentimento de satisfação. Então, a sua mente vai começar a entender que fazer aquelas atividades te traz prazer e vai te incentivar automaticamente a realizar mais tarefas e te retirando assim daquele ciclo negativo. Agora, muito importante, não adianta executar as tarefas com seu pensamento repetindo aquelas mensagens que te aprisionam no ciclo vicioso. Como eu já tinha dito, você precisa estar lá. A sua mente precisa estar focada naquilo que você está fazendo. Se você vai sair com os amigos, se você vai sair com os amigos, você não precisa levar na bagagem
aquelas mensagens negativas, aqueles sentimentos negativos. Curta o momento. Se você vai arrumar a sua casa, coloque uma música agradável, algo que te faça sentir bem e viva aquele momento. Esteja lá presente na ação. Entre em ação mesmo sem motivação. A única barreira que você tem que superar é a desmotivação, porque quando estamos num ciclo vicioso, até mesmo pequenas atitudes são desafiadoras. Por isso que você deve iniciar com algo bem fácil, algo pequeno. Não estipule grandes metas quando você está nesse ciclo. Escolher uma coisa pequena que abre o caminho para aquele padrão de comportamento positivo que você precisa ter. E faça, mesmo que você não tenha vontade alguma de fazer aquilo naquele momento. Pois o segredo para a quebra de padrão funcionar é exatamente esse. Você precisa entrar em ação mesmo sem motivação. Isso faz com que você quebre o piloto automático e você comece a se movimentar. Essa pequena ação positiva alimenta a outra e logo você começa a retomar aquela parte sã da sua mente que você tinha antes de cair nessa fase destrutiva. Não fique esperando a motivação aparecer para começar. Simplesmente faça e a motivação vai aparecer. Você inverte a ordem para o sentido certo. Não espera ter motivação para agir. Você age para gerar motivação. Agora, se você acha que sempre é preciso motivação primeiro para depois entrar em ação, pense novamente. Você já faz tanta coisa diariamente sem motivação alguma. Por exemplo, você não precisa de motivação para escovar os dentes pela manhã. Você não precisa de motivação para se alimentar, para fazer as suas refeições. Você não precisa de motivação para colocar a roupa. Você não precisa de motivação para tomar um banho. Você não precisa de motivação para dirigir o seu carro até o seu trabalho. Você executa várias ações automáticas que você não precisa de motivação nenhuma. Então, a motivação não é necessária para que você entre em ação. Celebre as pequenas vitórias. Entendam que a felicidade é constituída por pequenos blocos de contentamento. Por isso, lembre-se, celebre as pequenas conquistas, que inclusive podem ser recompensadas agindo de maneira positiva. Sua mente sabe do que você precisa. Quando você está num ciclo vicioso, seu estado mental acaba vendo só negatividade. É por isso que celebrar pequenas atitudes, ficar contente por você apenas ter entrado em ação é uma parte tão importante dessa técnica de quebra de padrão. Fazendo isso, você satisfaz tanto o lado racional, como também o lado emocional do seu cérebro, pois, mesmo durante um ciclo vicioso, o seu lado racional sabe que você deveria estar fazendo coisas produtivas, mas o lado emocional está tão negativo que, mesmo sabendo exatamente o que é preciso fazer, você acaba não fazendo. Se recompense sempre. Por isso é muito importante você se recompensar pelas pequenas vitórias, ficando contente a cada pequeno passo. Assim, você começa a montar os pequenos blocos que formarão um estado maior de felicidade. E seu inconsciente vai escalando com suas ações até você estar de volta ao seu melhor estado de produtividade, um estado de positividade. E aí você vai se sentir um verdadeiro vencedor. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, com essas pequenas dicas, para que você consiga vencer esse estágio negativo. Mas é muito importante nós entendermos o seguinte: todos nós vivemos altos e baixos. Porém, se tivermos o nosso sistema emocional preparado,
nossa mente fortalecida, podemos intencionalmente manipular as nossas ações para que as fases negativas durem o menor tempo possível, para que rapidamente possamos voltar ao nosso melhor estado mental. Para fazer isso, é muito fácil. Você precisa interromper definitivamente aquele padrão. Você precisa tomar uma pequena, mas muito importante atitude, que irá erradicar aqueles padrões negativos de comportamentos que você tem durante uma fase ruim. Técnicas como o reprocessamento do subconsciente irá te ajudar a sair desse processo destrutivo de forma definitiva. Essa técnica de quebra de padrão, essa técnica de reprocessamento do subconsciente, irá acessar o seu subconsciente no profundo e irá te colocar em movimento. E você vai se desenvolver e desenvolver com isso a motivação para viver. Assim você terá forças e discernimento para colocar o seu propósito de vida em ação. E você irá retomar o caminho da vida que sempre sonhou. E mais importante, todos ao seu redor serão alcançados com a nova vida que irá se formar através de você. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa dessa palavra, desse ensinamento. Passe esse vídeo para o maior número de amigos que você tem. Me ajude a divulgar mensagens positivas que vão expandir o campo da nossa mente, o nosso campo intelectual,